Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus cuidador, um Deus que pensou nos pequenos detalhes. É maravilhoso quando a gente pode imaginar como o nosso corpo funciona e imaginar como o Senhor pensou em todos os detalhes. Como precisamos estar na Tua presença, como precisamos confiar em Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, por Tua fidelidade, pela Sua graça e pelo Seu amor, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez nesta manhã. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que tens feito. Obrigado pelo que vai fazer. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque temos uma casa, um teto para morar. Obrigado, Senhor, pelo alimento colocado sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio a lutas temos saúde. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que faz, por tudo que já fez e por tudo que ainda vai fazer pelas nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Nós te amamos, Senhor, e declaramos que só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Só o Senhor é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido. Só o Senhor é Pai maravilhoso, cuidador. Só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Renunciamos tudo e a todos por Ti, Pai. Nós vivemos uma vida segundo a Tua vontade e o Teu querer. Queremos andar nos Teus caminhos e estar contigo todos os dias. Tu és maravilhoso. Tu és Deus tremendo. Tu és o príncipe da paz, o grande consolador. Nós te adoramos, Pai, porque não há outro além de Ti. Não há outro como o Senhor. Não tem mais, Senhor, como viver sem a Tua presença, sem o Senhor estar conosco. Obrigado, Pai, pelos Teus cuidados. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, ministre aos nossos corações. Que possamos compreender a Tua palavra. Que o Senhor nos traga compreensão do que vamos estudar. Que possamos compreender o que Paulo está ensinando. Que possamos ter uma vida entregue ao Senhor. Que possamos, ao ler e estudar as Tuas Escrituras, possamos compreendê-las, já não mais como uma criança tomando leitinho, mas como filhos maduros, caçando comida sólida, caçando transformação, buscando compreender o mais profundo no Senhor, para que possamos ter uma vida mais cheia, mais plena e com intimidade, uma vida mais madura no Teu Evangelho, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas também os Teus dons, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, para que possamos ter uma vida cheios do Espírito,
cheios de autoridade e poder vindos de ti, para que possamos levar o evangelho do reino aonde estivermos, e assim, cheios da tua presença, possamos vencer toda e qualquer batalha, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui presente. Derrama da sua graça, do seu amor sobre nossas vidas. Só o Senhor conhece os nossos sonhos e desejos. Só o Senhor sabe o que planejamos. Só o Senhor sabe o que clamamos a Ti todos os dias. Pai querido, transforme os nossos sonhos e desejos nos Teus sonhos e nos Teus desejos para as nossas vidas. Que possamos ter uma vida totalmente voltadas para o Senhor, completamente entregues a Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado hoje e sempre, Pai. Traz, Deus, cura aos necessitados. Traz cura física para os que precisam. Traz cura mental e espiritual também para aqueles que precisam. Que as curas, Senhor, possam ser para glorificar o teu nome, possam ser para adorar e exaltar o teu nome, para que o Senhor seja glorificado através do testemunho de milagres vindos da tua cura, da tua presença e do teu amor. Te peço também, Pai, esteja consolando os corações enlutados. Esteja consolando, Senhor, o coração daquelas pessoas que têm vivido uma vida difícil, Pai, que têm perdido as pessoas que têm amado. Dê-nos, Senhor, a única certeza de que estaremos juntos na eternidade, para que assim essa tristeza que é natural se torne em alegria e na certeza de que contigo viveremos eternamente e que esta morte nesta vida é apenas uma passagem para a vida eterna contigo. Seja, Senhor, conosco sempre, nos guardando, nos protegendo, restaurando, curando, transformando, para a honra e glória do teu santo nome. Te peço, Senhor, pela nossa nação, desperta, Deus, a tua igreja. Desperta o teu povo para as coisas que estão acontecendo. Quantas pessoas estão aí vivendo a vida como diz lá em Noé, casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo, como se não houvesse a sua volta. Como se a tua presença, a sua volta, esses sinais não estivessem acontecendo. Como se fosse, é normal. Tudo precisa piorar muito ainda. Como se o seu retorno, a sua volta fosse daqui 20, 30, 100 anos. Então, para que eu vou me preocupar com isso agora? Jesus, abra os olhos da tua igreja, desperta o teu povo para os sinais, que a gente esteja observando e atentos a isso, Senhor. Não nos deixa, Pai, ser enganados pelo Deus desta era. A gente está vendo a apostasia, a gente está vendo a igreja sendo perseguida, a gente está vendo as guerras, a gente está vendo as transformações e está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Desperta, Senhor, a igreja brasileira, porque ela está em coma, achando que tudo isso é natural e normal, que isso é apenas mais um ciclo, que isso é apenas mais um dia.
Quantos, Senhor, não estarão preparados? Quantos, Senhor, estão esperando um arrebatamento que, se houver, não serão arrebatados? Tem misericórdia, Deus, da sua igreja, tem misericórdia do teu povo. Desperta este povo para uma vida de oração, para uma vida de busca, para uma vida de transformação, para uma vida de desejo e anseio pela tua vontade e pela tua palavra. Chega, Senhor, de cristão meia-boca, de água na canela, de cristão domingueiro. E tem piores, tem aqueles que é cristão mensal, que só vai na igreja uma vez por mês. Ou então que vai para ficar cuidando da porta ou da vida dos outros. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Desperta este povo, Senhor. Começar pela liderança que também não está preocupado, que prega um evangelho pela metade, que quando você pergunta para os membros, Pai, nem sabe que o Senhor vai voltar, como será e quando será. As pessoas ficam com aquele pensamento, não, o próprio Jesus falou aos discípulos que não sabiam o dia da sua volta, mas ele deixou muito claro os sinais. Nós não conseguimos prever exatamente o dia, mas podemos prever os tempos, como as coisas estão mudando. E é muito mais rápido do que imagina, porque a tua palavra fala que esses dias seriam encurtados. Ah, Deus, tem misericórdia, desperta teu povo, desperta tua igreja, para que eles entrem verdadeiramente em batalha, para que eles estejam revestidos e cheios do teu espírito, para que eles possam compreender contra o que e quem estarão lutando. Tem muito cristão aí acreditando em homens, acreditando em armas, sem saber que a batalha não tem nada a ver com armas, nem com homens, tem a ver com o espiritual. E que se não estivermos cheios do teu espírito, revestidos da sua armadura, seremos mortos pelo nosso inimigo. E muitos perdidos no caminho, muitos entregues à apostasia, muitos enganados pelo falso amor, pelo falso profeta e pelo falso Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para todo Israel. Que o povo judeu venha reconhecer ao Senhor e viver a plenitude dos teus tempos. Que o povo gentil, Senhor, venha também conhecer o Senhor plenamente. Que o povo hebreu seja novamente enxertado à figueira, de maneira natural ou sobrenatural. Que o Senhor venha a ser reconhecido por todo o Oriente Médio como o Messias, Yeshua, aquele que veio para salvar, Emanuel, Deus conosco. Transforma, Senhor, esses povos, essas ações para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado nestas nações. Ah, Deus, guarda e proteja os inocentes no meio deste conflito. Sabemos, Pai, que este caos é necessário para que venha a falsa paz, para que venha o controle deste governo, para que as nações se curvem, Pai. Há uma falsa paz, há uma transformação inexplicável, mas que o teu povo, a tua igreja, esteja de olhos abertos e atentos
a todas estas coisas, revestidos do Senhor e cheios do Espírito, com discernimento, para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer falso profeta, por milagres ou pelo anticristo, mas que sejamos cheios do teu Espírito até o fim. Não importa se com o fim da vida ou arrebatados, mas que possamos ser encontrados por ti, cheios do Senhor, buscando em intimidade, louvando e exaltando o teu nome. Tudo isso, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Maria. Vamos lá, então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então a gente está estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está em nossa Bíblia, né? A gente sabe pela leitura, pelos comentários bíblicos, que essa provavelmente não foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele já tinha escrito uma carta anteriormente, mas que ela foi desviada. Desviada não, perdida na verdade, né? Não foi bem guardada. A gente sabe que Paulo estava em missão, né? Ele estava na sua terceira viagem missionária, provavelmente ele estava em Éfeso, quando ele escreveu esta carta para continuar resolvendo os problemas que eram encontrados na igreja de Corinto. E um dos grandes problemas que Paulo encontra é a divisão dentro da igreja. Como está havendo divisão entre a liderança, entre o povo ali da igreja. Lembrando que às vezes a gente tem a visão de uma igreja gigante, né? A gente fala de igreja, muitas vezes a gente já pensa em algo grande. Não, às vezes eram alguns membros, algumas pessoas ali, e Paulo está tentando manter essa igreja unida. E no contexto histórico é muito interessante porque isso acontece o tempo todo. Isso acontece nas primeiras igrejas, nas igrejas primitivas, e isso acontece até os dias de hoje. Pessoas que não concordam com a liderança, não concordam com alguma doutrina, e começa a haver divisão dentro da igreja. A gente vê também Corinto, por ser uma cidade portuária, por ser uma cidade grande, e uma cidade dedicada à deusa Afrodite. Então a gente vê muita imoralidade na área sexual dentro da igreja, dentro da cidade de Corinto, e está isso influenciando dentro também da igreja de Corinto. E Paulo também está tendo que tratar e resolver este problema de área sexual dentro da igreja, porque o povo está achando que são livres e que isso é normal, que como eles foram salvos pela graça, eles podem fazer o que eles quiserem. E Paulo está deixando bem claro que a lei moral nunca foi apagada por Cristo. Então, quando você viola a lei moral, você está violando os mandamentos, você está contra o que Cristo pregou e o que Cristo ensinou. E Paulo está deixando isso muito claro aos seus, principalmente ali para a liderança. E é muito interessante que a gente tem a situação de um rapaz que está tendo relações com a mulher de seu pai. E ele já foi exortado, já foi chamado a atenção, já foi falado que ele está indo contra a lei, que a gente sabe que existe um mandamento que proíbe isso, e mesmo assim ele continua cometendo o mesmo ato, ou ao ponto de Paulo se exortar e mandar a igreja expulsá-lo da igreja. A gente também vê que Paulo se preocupa, então, por causa da imoralidade sexual, ele está preocupado com o casamento. Então, que se você casou, que você seja marido ou mulher de uma só pessoa. Que não haja essa liberdade
que, lembrando que a cidade de Corinto, ela era uma cidade de gentios. A sua grande maioria era de gregos e romanos. E a gente sabe que naquela época os gregos e os romanos não tinham a menor preocupação com isso. Para eles era normal essa atitude, né? Que para nós cristãos e até para os judeus era imoral, né? Então, para a lei do Senhor, isso né? Na verdade, imoral. Então, Paulo deixa muito claro isso. Cuidem para que vocês tenham apenas um relacionamento. E Paulo deixa claro que fala, é melhor que não casem. Mas se vocês não têm controle sobre o seu corpo, não têm controle sobre vocês mesmos, então que casem, mas que vivam com uma só pessoa. Paulo deixa claro também que não se divorciem. A gente deixou claro na leitura que tudo depende também de uma situação. Lembrando que naquela época, como hoje, as pessoas têm costume, têm manias de se divorciar apenas porque não gostou. O homem tinha direito de se divorciar da mulher porque ela tinha mau hálito, ou porque não gostou do beijo, ou porque simplesmente não gostou dela. E isso era comum naquela época, e Paulo e o próprio Cristo luta contra isso, né? Fala que não pode, que não é bem assim. Nós não estamos falando do divórcio no caso de adultério ou de abuso físico, mas sim por qualquer motivo tolo, né? Então Paulo fala, é melhor que não case, mas se case, então que você permaneça com essa pessoa até o fim. Então precisamos estar buscando sempre a presença do Senhor. Paulo também, na carta de Coríntios, ele fala sobre o alicerce. O quanto é importante que o nosso alicerce, a nossa base espiritual, esteja em Cristo Jesus. E como é importante que quando começamos a levantar a nossa construção, seja com coisas de valor. Paulo fala que uma construção que tem um alicerce, uma base de ouro, prata e joias preciosas, quando vem o fogo que consome e que purifica, essa estrutura permanecerá em pé. Mas Paulo também fala que quando essa nossa estrutura, essa nossa base, ela é composta de madeira, feno e palha, quando vem o fogo, ela se queimará e se destruirá. Então, qual é o valor que estamos dando às coisas do Senhor, ao início, ao princípio de todas estas coisas? Então, que Jesus realmente seja o nosso alicerce e que façamos coisas, que as nossas obras sejam obras de valor para o reino de Deus. Aí Paulo também fala sobre, que a gente estudou ontem, sobre comida sacrificada a ídolos. E aí, nesse momento, ele fala assim, cara, nós, com o conhecimento que temos, nós podemos comer qualquer coisa. Quando um filho maduro, se aquela carne ou aquela bebida, qualquer coisa for, no caso ali, sacrificado a ídolos ou qualquer coisa assim, não faz diferença, porque o que faz diferença não é o que você come, e sim o que você expressa, o que você fala, né? Como já a palavra diz. E Paulo fala assim: independente do que você come ou deixa de comer, não vai te aproximar ou te afastar do Senhor. Mas aí Paulo fala que o que acontece? As pessoas elas faziam esses rituais e esse sacrifício de alimento, e ao comer elas eram conduzidas por ter a mente fraca, elas eram conduzidas então a estas pessoas, a estes deuses. E Paulo então ele fala, olha, para que vocês não façam com que essas pessoas caiam, para que vocês não façam que essas pessoas tropecem, é melhor então que vocês se abstenham destas coisas. Para que estas pessoas não caiam, não pequem, é melhor que vocês
sacrifiquem esse desejo de vocês para conduzir essas pessoas ao reino até que elas atinjam a maturidade. Então, Paulo fala, é melhor que você deixe de comer para que elas não tropecem, do que você coma, elas tropecem, se afastem do evangelho e sejam perdidas na jornada delas por Cristo Jesus. Então, Paulo fala, olha, por amor ao próximo, parem de fazer. Não estou falando que é proibido, não estou falando que é errado, mas se o que você está fazendo vai fazer com que a pessoa que está na sua jornada, na sua caminhada, crescendo e aprendendo, caia, por amor a ela, por amor ao reino, por amor ao evangelho, não faça. Ajude que ela amadureça. Ajude ela a ser transformada. E muitas vezes essa abstenção é por pouco tempo. Ou então vai ser para sempre, porque aí o Senhor vai estar sempre colocando novas pessoas na sua vida. Afinal de contas, você é um servo tão dedicado e merecedor da honra de trabalhar e fazer com que o ministério do reino cresça. Olha que maravilhoso é isso. E aí então a gente começa o capítulo 9 de 1 Coríntios, que aí Paulo vai começar a falar sobre os direitos de um apóstolo. Então ele vai deixar bem claro algumas coisas aqui. Vamos ler. Eu gosto muito que a introdução que eu tenho, que essa ilustração é o próprio comportamento de Paulo. Paulo usa o exemplo de seu próprio comportamento para defender seu ponto. Ele tem direitos nos quais poderia insistir, porém os renuncia por amor ao evangelho. Isso ilustra o relacionamento correto entre liberdade e amor. Olha que massa. Então vamos lá. 1 Coríntios 9, versículo 1. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente estou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Olha que interessante. Então, Paulo está deixando bem claro, está falando, cara, eu não sou livre, não sou o apóstolo. Lembrando que Paulo tinha um problema naquela época, que era sobre alguns discípulos, alguns apóstolos, na verdade, né, não reconhecer o apostolado de Paulo. Eles não reconheciam Paulo como um apóstolo. Porque o apostolado, ele tem um significado. Você precisa ter andado com Jesus. Então, o apóstolo, para aquela época, é aquela pessoa que andava com Cristo. Que andou com Cristo, né? Então, seria ali os 12 apóstolos e mais alguns discípulos ali que a gente sabe que Jesus não tinha só os 12, né? Então, para você ser apóstolo, você precisava ter visto Cristo. E para alguns daqueles apóstolos daquela época, Paulo começou a conhecer o evangelho já depois da morte de Cristo. Então, para eles, Paulo não era um apóstolo. Então, Paulo tinha esta luta, né? Ele fala assim, não vi Jesus, nosso Senhor? Paulo viu, cara, Jesus veio de encontro com ele, né? E esses dias eu estava vendo um estudo, e é bem interessante que Paulo fala em Atos que quando Jesus o intercedeu, falou com ele, né? Quando ele fala que Jesus falou com ele em aramaico. E lembra que é Saulo, né? E nesse estudo o pastor estava falando que em aramaico é Saul, Saul. Então ele é Saul. Então era como se
Davi, né? O rei Davi, Jesus como herdeiro, filho de Davi, falando: Saul, Saul, por que me persegues? E aí a gente tem então ali Paulo tendo essa visão. Eu acredito verdadeiramente quando Paulo fala em Gálatas que que o ministério dele tinha a ver não com homens, o apostolado dele sim tinha a ver com Cristo Jesus, que ele foi escolhido, ministrado e ensinado pelo próprio Messias. E isso é muito legal. Gente, eu vou só colocar o cabo para carregar aqui, senão eu vou morrer antes de acabar. Só um pouquinho. Ô, Diego, o que tem no seu comentário nesse versículo, no 9? Eu comecei a ler ele, Beth, e ele dá, só para você ter uma ideia, ele dá. É que assim, o meu comentário, o livro de comentário, esse versículo 9, o capítulo 9, desculpa, ele dá uma folha e meia de explicação, entendeu? Uhum. Ele não é um trechinho. Então eu comecei a ler, mas não terminei. Então, ele está falando. Um pedacinho bem sucinto, que ele fala aqui que... Cadê? Perdi. Que ele dá a resposta retórica àqueles que questionavam o ministério do apostolado, né? Apostólico. Que o poder que ele tinha, dos quais outros apóstolos usufruíam, incluía o direito de ser pago por seus serviços apostólicos, o direito de ter uma esposa cristã, o direito de não ter de trabalhar fora, dedicando inteiramente ao ministério. Paulo nem sempre escolheu fazer uso desses direitos. Aí eu queria ver se você tem mais alguma outra coisa diferente. Aqui no meu diz o seguinte, ó. A eficácia do ministério apostólico de Coríntio é clara, embora agora alguns comecem a questionar se era realmente necessário que ele retornasse para mais um período lá. Ele é um apóstolo, isto é, um dos que tinham visto o Senhor. A própria igreja de Coríntio é uma prova do reconhecimento divino do seu ministério, isto é, do seu apostolado no Senhor. À medida que seu ministério começa a sofrer escrutínio por parte de seus críticos, a defesa da validade do apostolado de Paulo, algo que ele declarou em termos gerais no versículo 1 e 2, é detalhada com uma série de perguntas. Paulo expõe os direitos de um apóstolo: direito de comer e beber, o direito de se casar, o direito de ser acompanhado por sua esposa, um princípio quebrado por alguns missionários do último século, como acontecia com os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, esses últimos outrora céticos. Logicamente, eram testemunhas importantes de Jesus. O direito de ser sustentado ou, como pergunta Paulo, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Esses direitos eram tão óbvios que os direitos dos soldados receberam seu soldo. Então, Diego, não querendo cortar um pouquinho de falar, esse são os direitos dos apóstolos que hoje nós não temos, é isso? Acho que é, né, Éder? São os direitos que a gente acaba tendo não só para os apóstolos, né, para uma liderança. Lembrando que esse tipo de apostolado, ele morre com os apóstolos. Sim. Né? Então a gente vai ter mais para frente os presbíteros, né? Esqueci o nome do outro. Aqueles que ficavam na porta da igreja, esqueci o nome agora. Diácono? Os diáconos, né? Então, primeiro os primeiros ministérios, depois do apostolado, são os presbíteros e os diáconos. Com o avançar da igreja, a igreja sentiu a necessidade do bispo,
né, que era aquela pessoa que coordenava aquela região. E com o avançar da igreja, então, a gente tem também o grande bispo, né, que vai se tornar o papado. E aí, depois, a gente continua avançando na igreja e aí começa a ter várias lideranças, aí começa a parte da protestante, e por aí vai, né? Mas dentro da história, e esse apostolado, então, Paulo ele vai deixar bem claro nesse capítulo que os direitos como que ele tem de apóstolo, de ser sustentado pela igreja, mas que ele recusa isso. Porque, afinal de contas, quando ele se compara a um soldado, ele fala, cara, eu deixei de trabalhar, deixei minha casa. Lembra que Paulo não era pobre, Paulo era dono de uma fábrica de tecido. Até tem uma passagem que ele vai para uma cidade e ele começa a trabalhar nisso, né? Para poder se sustentar. Para mim é nova. Hã? Essa parte é nova. Você não sabia disso, não? Não. É tecido e tenda, né? Tenda, Tenda. Eu achava que ele era abastado, tinha heranças, coisas. Não, ele era um cara que fabricava tendas. Ah, é verdade, tá certo. Uhum. Então, ele larga tudo isso para viver do evangelho. Então, ele está falando, cara, eu sou digno do sustento. Tenda Provavelmente, era casas, né? provavelmente porque ali as igrejas estavam querendo sustentar só os apóstolos. E eles estavam colocando ele não como um apóstolo. E aí é por isso que a gente tem lá o começo do livro de Gálatas, né? Ele fala, ó, eu sou apóstolo não pelos homens, mas pelo próprio Cristo Jesus. E é engraçado que quando a gente vamos viajar lá para o reino, né? Para a volta de Jesus, para a cidade celestial. Ela lá fala que tem 12 portas e cada porta é para tem o nome de é dos apóstolos. São 12 portas, não são 13. Aí as pessoas falam, mas e Matias? Alguém sabe alguma coisa sobre Matias, além dele ter sido colocado pelos homens? Matias, cara, ele aparece em Atos e some, no mesmo lugar que ele aparece, ele some, nunca mais se ouve falar dele. Então, tipo assim, os homens lançaram sorte para escolher Matias, mas o Espírito Santo já estava escolhendo Paulo. E é interessante porque a gente vê essa rejeição de Paulo pelos outros apóstolos, quando a gente lê o livro de Atos, você percebe que quando Paulo vai para Jerusalém, se eu não me engano, só Pedro e Tiago o recebem. Cadê os outros? Então eles não reconhecem, eles não aceitam o apostolado de Paulo. Então Paulo ele tem essa luta também durante seu ministério do evangelho, de levar o evangelho. Vamos continuar. Versículo 3. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que sou eu e Barnabé, ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Sem trabalhar? Quem serve como soldado a própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso, como bois que Deus está, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara e debulha, quando ara
e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colher de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? E aí Paulo está deixando bem claro aqui, cara, nós somos aqueles que fundou essa igreja. Eu tenho aqui no texto aqui, eu estava lendo, ele fala sobre isso, que foi Paulo que estabeleceu a igreja de Corinto, então ele vai deixar isso claro, velho, parece que está havendo aquele negócio, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo na igreja, então a gente tem que interpretar através do que ele está fazendo. Então parece que, de alguma maneira, a igreja não está querendo dar o sustento. Mesmo que ele, a gente vai ver mais para frente, tenha recusado, tem Barnabé, tem outros, o próprio Timóteo vai para lá. E parece que a igreja, de alguma maneira, não os quer sustentar, não quer mantê-los, não quer dar uma oferta para que eles continuem fazendo o trabalho. E isso a gente volta para nosso tempo também. Então, quando a gente fala de hoje, de dízimo e oferta, eu, Éder, já não vejo como uma obrigação como do Antigo Testamento, que sobre a lei, mas sim como o sustento da casa de Deus. Não creio em, se eu não devolver, o devorador vai comer. Não vejo dessa forma. Mas eu vejo que se eu faço parte de uma comunidade, isso faz parte do sustento da casa de Deus. Então, precisamos ter essa compreensão. Temos que entender que em muitas igrejas, o líder dessa igreja, ele é sustentado por essas ofertas. Ele vive disso, ele é condicionalmente a isso. Quando a igreja é muito pequena, a gente então tem líderes, pastores, no caso, que eles trabalham no secular durante a semana e levam o evangelho na igreja no domingo. E aí, o que ele tem? Ele tem um ministério dividido. Porque aí ele não vai ter tempo para ficar cuidando dos irmãos durante a semana. Afinal de contas, ele tem que trabalhar, cuidar da sua família e ainda cuidar dos irmãos. Então, é isso que Paulo está deixando claro. Velho, aquele que planta, ele não tem direito de colher. Aquele que cuida do gado não tem direito de tomar o leite. O próprio Senhor fala e ensina na lei. Não amordace o boi enquanto estiver debulhando cereal. Então, enquanto o boi está andando e trabalhando, ele está comendo também. Não façam isso. Nós somos dignos, né? Nós somos merecedores. Se a gente está levando para vocês, olha, isso é muito massa no 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, olha o que Paulo está falando. Então, se nós estamos levando para vocês coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se nós estamos nos alimentando, seria demais para vocês nos sustentar? Nos dar as coisas materiais para que a gente continue fazendo a nossa viagem missionária? Para que a gente continue levando o evangelho? Para que a gente continue sustentando vocês? Lembrando que Paulo, ele provavelmente não está falando só dele, mas lembrando que a gente vai levantar, então, uma igreja, um presbitério, vai levantar bispo, vai levantar lideranças, e o seu foco é levantar essa igreja, e eles vão precisar ser o que? Então, sustentado por estas pessoas. Vamos continuar. Mas nós nunca usamos desse direito. Então, Paulo dá essa ênfase do direito que eles têm, mas ele continua, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então, vocês não podem dar desculpa de não reconhecer o evangelho de Cristo porque vocês tinham que nos sustentar. Porque Paulo escolheu não usar o direito que ele realmente tinha, pela palavra do Senhor. Olha que legal, cara. Eu gosto muito de Paulo, porque ele está usando o quê? A lei.
Ele está usando o que foi deixado pela lei. Ele não está tirando da sua cabeça. Ele vai lá na lei, nas escrituras, conhecedor de tudo isso. É muito massa, porque se você parar para pensar, Paulo como apóstolo, ele é o mais culto e conhecedor da lei de todos os apóstolos. E ele usa isso a seu favor. 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se de coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, Paulo está lembrando aqui dos levitas e dos sacerdotes, né? Que não tinha casa, não tinha terra, então eles viviam das ofertas. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Então, Paulo, olha, não estou pensando para vocês fazerem isso por mim, mas eu quero que vocês pensem que eu vou morrer e que vai haver outras lideranças que provavelmente vai depender disso. E vocês não podem negar isso, porque é direito deles. Então, Paulo já está começando a deixar para eles uma doutrina. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposto a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Cara, nossa, velho. Olha o que Paulo está falando. Se eu prego de livre vontade, porque isso vem do meu coração e eu desejo fazer isso, eu vou ter recompensa. Agora, se eu prego pela obrigação de cumprir uma incumbência, porque Jesus falou lá em Mateus 28, ide pregar o evangelho. Se eu faço isso, de nada serve. De nada serve. Estou fazendo o que precisa ser feito, mas não vai ter recompensa, porque não alegra o seu coração. E isso também acaba muitas vezes não alegrando ao Senhor. Pelo menos é o que eu estou entendendo que Paulo está dizendo. 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, olha que interessante quando Paulo fala isso. Eu vejo ele falando, cara, é uma coisa que eu tenho falado aqui, a gente precisa entender. Para quem você está levando o evangelho? Se você está levando o evangelho, vamos colocar assim, você está levando o evangelho para uma pessoa que é participante de uma outra religião. Você tem que saber o que você vai falar para essa pessoa. Você não pode confrontá-la para levar o evangelho. Você tem que usar o que ela sabe para compor o evangelho. É o que Paulo está falando. Paulo está falando, eu me fiz de judeu para pregar aos judeus. Eu me fiz de conhecer, me tornei estar debaixo da lei, embora eu não esteja, porque a lei não me salva mais. Para quê? Para levar o evangelho àqueles que estão sujeitos à lei. Então, Paulo está falando que ele usa a lei para pregar o evangelho do reino àqueles que estão sujeitos à lei. Então, a gente tem hoje uma dificuldade do cristão
de que quando ele quer pregar o evangelho para um judeu, vamos colocar dessa forma, ele quer apontar o pecado do judeu, falar que ele matou a Cristo, mandar ele se arrepender, que se ele não aceitar Cristo, ele vai para o inferno. Cara, você não converte um judeu desta forma. Não é possível. Lembre-se que tudo isso que a gente aprende e estuda, eles aprendem e estudam desde criança. E às vezes as pessoas querem evangelizar sem nem ter estudado a Bíblia, sem nem conhecer a Bíblia, sem nem conhecer a pessoa para quem eu estou evangelizando. Então, Paulo está deixando bem claro aqui, precisamos, então, estar preparados. Eu vejo isso como um preparo, né? Vamos continuar, versículo 21. Para os que estão sem lei, então Paulo já parte para outra. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então Paulo se fez de tolo, né? Se fez de não ter conhecimento. Aqui ele está falando então dos gentios. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com o tolo, para que de alguma forma salvar alguns. Olha isso. Paulo está fazendo de tudo para salvar alguns. Ele sabe que todo esse seu trabalho não vai salvar a todos. Mas ele está na esperança de que alguns sejam salvos. Quando a gente vai em livro de Atos, onde que Paulo vai pregar? Nas sinagogas. Primeiro lugar, quando Paulo chegava nas cidades, eles oravam, né? Jejuavam, e eu acho isso lindo no livro de Atos, que fala assim, então, cheios do Espírito, eles iam para a sinagoga. Estudando, eu acho muito massa, existem alguns teólogos que dizem que o livro de Atos não devia se chamar Atos dos Apóstolos, e sim deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, no livro de Atos, ele é uma pessoa presente na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. E você vê ali, muitas vezes, eles falando assim, então, o Espírito Santo nos disse, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo nos direcionou. Então, eu posso dizer que o Atos é Atos do Espírito Santo. O livro de Atos é o Espírito Santo conduzindo a igreja para se formar e se tornar em igreja, né? Conduzindo, perdão, então, os apóstolos, né, os discípulos, para se tornar a igreja que a gente conhece. Então, Paulo sabia que todo o seu trabalho não ia salvar a todos, mas ele se fazia de tolo, de judeu, de gentil, para que fossem salvos alguns. Para aqueles que foram escolhidos, fossem salvos pelo Senhor. 23. Faça tudo isso. Em Éder, Sim. se você se fazer de tal coisa para ganhar tal pessoa, vira escândalo, né? E como que é as coisas. Tudo depende muito da situação, né? Também. Toma cuidado, né? Mas eu acho que quando Paulo fala assim de se fazer, tem a ver com compreender, né? Tem que haver com a compreensão daquilo. É bem interessante. 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Então, Paulo não está fazendo isso por ele. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, Paulo sabe que quem leva o Evangelho, quem faz tudo, é o próprio Espírito Santo. Eu sou coparticipante. Eu estou ali sendo usado para que o Espírito faça. 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas para ganhar um prêmio, vocês não sabem
que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Cara, é literalmente colocar o seu corpo no lugar dele, né? Colocar a sua mente no lugar dela, para que ele tá falando para que eu não seja orgulhoso e no final de tudo, tá vendo o tanto de gente que eu salvei? Olha o tamanho da minha igreja. Olha o tanto de gente que eu levei para o reino. Ganhou quantas almas? Entendeu? Para que esse reconhecimento vai vir de quem? De Deus e das outras pessoas. Mas ele está falando, cara, eu coloco o meu corpo no lugar, eu o coloco como escravo. Eu sou com quem. Olha quando a gente leu lá sobre domínio próprio. Eu controlo o meu corpo. Ele é meu escravo. Não é ele quem me domina. É Não é forte, ele que coloca a ordem. é bacana isso aí, né? Muito bom. E aí, no começo ali, então, ele fala sobre o quê? Sobre lutar, sobre uma corrida. E eu acho interessante essa palavra aqui, ó. Treinamento rigoroso. Se você quer ganhar uma competição ou uma luta, você precisa, então, treinar. E esse treinamento, cara, tem que ser rigoroso. Eu lembro quando eu fazia artes marciais, eu precisava treinar muito para quando chegava em dia de combate não apanhar. Então, para você. E Paulo está falando sobre a mesma coisa. O nosso evangelho é o que eu acabei de falar, né? As pessoas querem levar o evangelho do reino sem preparo. As pessoas querem falar do evangelho do reino sem preparo. E um exemplo bem claro para o nosso tempo, para a gente que a gente consegue prestar atenção, são os líderes de células. Quantos líderes de células não estão preparados para serem líderes? São pessoas que não têm o mínimo conhecimento básico da palavra, mas tomam a frente de um pequeno grupo. Ah, Éder, mas e aí, o que a gente faz? Cara, precisa treinar esses caras. Olha, você vai ser líder, beleza. Para você ser líder, você vai ter que passar por um treinamento, no mínimo, intensivo de 6 meses. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter uma base teológica, porque senão você vai ferir, machucar e maltratar muita gente. Vai acabar levando engano para essas pessoas. Então a gente tem hoje isso dentro da igreja que acaba causando muitas vezes divisão. Eu conheço e vivi experiências disso, de pessoas que foi lidado a liderança de um pequeno grupo, e as pessoas saíram machucadas, machucaram outras, saíram doentes, não querem nem saber mais de igreja. Por quê? Porque lhe faltou base, lhe faltou compreensão, lhe faltou um treinamento, lhe faltou ensinamento. E Paulo está deixando claro como isso é importante, um treinamento rigoroso para esta corrida. É interessante que eu vejo aqui que ele fala muito sobre o domínio próprio, né? E no 27, o meu tá assim, mais esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. E aqui, no comentário, fala assim, Paulo via seu próprio corpo como seu oponente no boxe. Olha isso. Quando o seu corpo resistia a abrir mão de seus direitos e liberdades, o apóstolo submetia a um controle rigoroso. Faço dele o meu escravo.
Paulo já tinha dito que suportara tudo, fizera-se escravo de todos e dominara a si mesmo, a fim de que o evangelho fosse anunciado e ouvido, e não para receber salário. Que coisa impressionante, né? É luta constante contra você mesmo, domínio próprio aí, Só que para isso você precisa estar preparado, né? nossa. Você precisa se preparar para isso. Para chegar aí precisa de muita bagagem, né? A gente não presta muita atenção no ministério de Paulo, porque a história de Paulo muitas vezes é nos contada muito reduzida, né? Paulo, então, ele persegue o cristão, aí indo para Damasco, ele cai lá no chão, ninguém fala que ele caiu do cavalo, né? Mas que ele cai ao chão. E muita gente coloca a cena dele caindo de um cavalo, né? Mas a Bíblia não fala que ele estava a cavalo ou a pé. A gente sabe que naquela cultura era comum viajar a pé. Mas então ali ele tem o encontro com o Senhor, e aí a gente tem a história dele ficando cego, depois voltando a ver. A gente sabe que ele vai para uma outra terra, e lá fica 3 anos. Aí depois ele volta para Jerusalém, e a gente acha que já começa o ministério de Paulo. Não. A gente pula e passa muito rápido e não percebe que Paulo ficou 13 anos numa pequena cidade aprendendo sobre o evangelho. Ele foi discípulo de Barnabé. Ele ficou 13 anos de banco, porque quando ele chega em Jerusalém querendo pregar o evangelho, os apóstolos não permitem. Eles rejeitam a Paulo. Eles não confiam em Paulo. Então Paulo é mandado para uma cidade, agora eu não consigo lembrar o nome da cidade. E lá ele fica por 13 anos. E aí, quando os apóstolos chamam Barnabé para levar o evangelho para uma cidade, Barnabé lembra de Paulo. E aí, Barnabé chama Paulo. E aí, Paulo vai para Jerusalém junto com Barnabé. E aí, ali no livro de Atos, a gente tem, então, assim, ó, dessa forma: Barnabé e Paulo foram para Jerusalém. Barnabé e Paulo foram para Antioquia. Aí, conforme a leitura vai passando, a posição vai mudando. E aí até que a gente chega numa situação que nós temos Paulo e Barnabé. Até que a gente chega à situação que, na verdade, os dois se separam, cada um para um lado. Mas a gente não quer passar por esse período de treinamento que o próprio apóstolo Paulo passou de 13 anos. A gente acha que o ministério de Paulo foi assim, ó. Rapidão aconteceu e já virou... Não, cara. As escrituras falam que ele passou 13 anos de castigo. 13 anos no banco, aprendendo, trabalhando naquela cidade pequena, sendo discipulado provavelmente por Barnabé. Olha isso, cara. Aí depois, então, ele foi reconhecido pelos apóstolos e cheio do Espírito, então começa a pregar o evangelho do reino ao ponto de Lucas, que está escrevendo um livro de Atos, parar de andar com Pedro e começar a andar com Paulo. Você percebe que há uma transição no livro de Atos, que Lucas está contando, narrando a história dos apóstolos, principalmente ali de Pedro, está andando mais perto ali em Jerusalém, e de repente Pedro some da história, e a história de Atos começa a ser narrada, a história de Paulo. Lucas para de andar com Pedro e começa a andar com Paulo. É nítido isso dentro do livro de Atos. Só que muitas vezes, quando a gente faz apenas uma leitura, a gente não consegue perceber os detalhes do que está acontecendo. Então a gente tem aqui Paulo indo para Éfeso na sua terceira viagem missionária. A gente percebe que ele não está sozinho. Provavelmente, pelo texto que ele está discutindo aqui, ele ainda estava com Barnabé. E provavelmente Lucas estava com ele. Porque a gente tem essas viagens e tudo isso acontecendo lá no livro de Atos também. Então isso é muito interessante. Então precisamos aprender o quê? Precisamos treinar. E qual que é o nosso treinamento? Oração, jejum e enfiar a cabeça nas escrituras. É estudar mesmo. É trazer uma compreensão de tudo que está acontecendo na Bíblia
E para o nosso tempo, a gente precisa muito estudar. Eu tenho estudado, e é bem interessante, a história da igreja. Entender por que nós estamos onde estamos hoje. O que aconteceu? Existem coisas boas e coisas ruins na história da igreja. Não acho que tudo é um mar de rosa, não, porque não é. Mas durante todos esses 2000 anos, uma coisa é impressionante na história da igreja. Deus está presente, mantendo o evangelho do reino vivo. Mesmo que venha o homem, distorça as coisas, Deus continua mantendo o evangelho do reino vivo. E isso é maravilhoso. E tudo isso é para quê? Paulo está falando do quê? De recompensa. E Paulo termina falando sobre um prêmio que é para sempre, que dura para sempre, que é o nosso galardão, a nossa coroa, o nosso reinado com Cristo. Isso tem a ver com essa nossa corrida pelo Evangelho. Tem a ver com essa nossa luta pelo Evangelho, que muitas vezes o nosso maior adversário é nós mesmos. A gente acha, não, temos que lutar contra o inimigo, que é Satanás, os espíritos, os demônios e tal, e tal, e tal. Posso te falar uma coisa? Se você está cheio do Espírito Santo e buscando, eles não chegam muito perto, não. E aí essa luta real vai ser contra você mesmo. Ah, hoje eu não vou acordar, não. Tá friozinho. Tá bom para ficar na cama dormindo, afinal de contas estamos quentinho. Ah, não, depois eu assisto pelo YouTube. Ah, não, depois eu leio, depois eu vejo, depois. E essa luta começa a ser contra nós mesmos, como Paulo falou aqui, eu esmurro o meu corpo. Muitas vezes a gente acha que o nosso adversário é o nosso inimigo da nossa alma. Não estou falando que ele não é, tá? Mas a gente coloca muita ênfase nisso. E muitas vezes o maior adversário que temos é nós mesmos. Ah, eu preciso ler um livro. Ah, deixa para depois. Cadê? Vou aqui. Olha que vídeo legal no TikTok, no Instagram. Olha esse Reels. Ah, vou ver uma série. E aí a Bíblia fica de lado, o livro fica de lado, o Senhor fica de lado, a oração fica de lado, a intimidade com Deus fica de lado, tudo vai ficando de lado. E aí você fala, não, é Satanás que está me tentando. É Satanás que está colocando obstáculos na minha vida. Não, é você que está colocando obstáculos na sua vida. A gente tem mania de aquele negócio, né? É Satanás, tá lá, oh, mas não fiz nada, tô aqui quietinho. O Pablo, cara, ele tem uma frase muito confrontadora. É até título de uma palestra dele, que ele deu logo no começo que ele estava ensinando. Ele fala assim: o diabo te ama. Você fica assim, como assim o diabo te ama? Porque se você não dá trabalho nenhum para ele, ele te ama. Você já está vivendo a sua vida torta, você não busca o Senhor, você não ele não precisa mandar ninguém, não precisa fazer nada para que você se perca sozinho. Então ele te ama porque ele não tem trabalho nenhum com você. Você se frustra, você se fere, você se machuca, você cai sozinho. Não, é o inimigo que está tentando, é o inimigo que colocou. Não, é você. Não estou falando que ele não faz, mas a maioria das vezes é a sua atitude, a sua escolha. É você mesmo que não toma postura, que não toma atitude, que fica dando desculpas para o Senhor. Na verdade, você dá desculpa para você mesmo, né? Porque no final de tudo, não tem desculpa nenhuma para dar para o Senhor. O Senhor sabe ver todas as coisas. E aí você fica colocando culpa e, na verdade, o culpado é eu mesmo. Eu escolhi não ler, eu escolhi não levantar, eu escolhi dar mais importância para o meu trabalho do que para a minha família, eu escolhi colocar meu trabalho na frente do Senhor, eu escolhi. E aí às vezes a gente fica achando que não, que é o inimigo. Não é, é as suas escolhas, são as suas atitudes, é o meu eu falando mais alto do que o Espírito que habita em mim.
Então, precisamos colocar-nos no nosso lugar e pensar que sim, o reino de Deus há recompensa para aqueles que trabalham. Mas a própria palavra fala que muitos entrarão no reino de Deus saindo do fogo, com o fogo queimando ele ali, já ainda conseguirá ser salvo. Mas aqueles que têm a oportunidade de conhecer o evangelho do reino antes e viver uma vida em Cristo Jesus e nada fazem, é triste isso. É falta de conhecimento da Escritura, é falta de conhecimento bíblico. Ah, Éder, mas eu sou diácono. Eu vou todo domingo na igreja, lá eu fico lá na porta recebendo as pessoas. Aonde está na Bíblia que isso é levar o evangelho do reino? Não estou falando que isso não é importante, é necessário, a igreja precisa disso. Mas obedecer o Senhor e conhecer a Jesus está muito além disso. Está muito além de trabalhar na instituição chamada igreja. Precisamos aprender a trabalhar para a verdadeira igreja, que é Cristo. E isso está muito além de só estar na igreja no domingo fazendo as coisas que precisam ser feitas. E cuidado, que muitas vezes a instituição também suga você ao ponto de você perder o relacionamento com Deus. E aí achamos que porque estamos trabalhando dentro da igreja, estamos tendo um relacionamento com Deus. Não é o que Deus pede para nós. É necessário trabalhar na igreja? Sim, porque a igreja precisa de voluntários e de pessoas. Mas é mais necessário obedecer e ter intimidade com Deus do que o seu trabalho dentro de uma instituição, dentro de um prédio. O corpo de Cristo, a salvação é muito mais do que a gente vê nas quatro paredes. Só que as pessoas estão ainda dormindo, infelizmente. Fechou, gente? Vamos estar orando então para a gente poder estar encerrando e que Deus possa estar nos abençoando, que a gente tenha um final de semana abençoado, transformador e cheios da palavra do Senhor. Beth, pode estar orando para a gente, por favor? Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te bendizemos, te enaltecemos por tudo que tu és em nossas vidas, por tudo que tu já tens feito, por tudo que tu estás fazendo, por tudo que vens a fazer. Vamos os nossos passos, ó Pai, para que possamos compreender os teus desígnios. Abre os nossos olhos para que possamos ver os teus propósitos, para que possamos seguir os teus propósitos, Pai. Sei com aquela nação lá em Israel, ó Pai, em Jerusalém. Ó Pai, toma conta do teu povo, Pai. Aleluia. Cumpre os teus propósitos, ó Pai. Deus de amor, Deus de bondade. Ser conosco aqui também, com o nosso governante. Oh Deus, às vezes não sabemos como agir, mas vem, Espírito Santo, faz o teu querer abundantemente. Apressa-te, Senhor. Maranata, vem Jesus. Aleluia. Obrigado por esse momento que tu tem nos concedido de estarmos aqui aprendendo mais de ti, conhecendo mais a ti. Obrigado, Espírito Santo. Ser com cada um aqui, meu Deus, abençoando o nosso dia, as nossas famílias, nos guardando, nos livrando de todo mal. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre, para sempre. Essa é a nossa oração, que é teu todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Amém.
E assim a gente finaliza com mais esse aprendizado. É maravilhoso quanto Deus tem falado aos nossos corações. Que Ele possa te abençoar e que você possa ter cada vez mais sede da palavra de Deus.